E é um negócio muito bem estudado. É um problema muito bem estudado. Então, aí, as medidas para resolver isso aí, são medidas que teria que haver uma decisão aí da Prefeitura, com a FEAM e com a AngloGold, para saber se eles fizeram tudo que podia ter feito ou não. Aí é uma questão que não cabe aqui muito eu entrar em detalhe, porque não vai resolver. Que existe o problema, existe. Eu me lembro de um exame de sangue que foi feito nesse pessoal, que mora ali, e a taxa de arsênio no sangue dessas pessoas era dezenas de vezes superior ao máximo suportável. Então é uma agressão muito grande, não só contra os seres humanos, como toda a fauna do Rio das Velhas, e isso acaba voltando para a nossa mesa quando a gente vai se alimentar. A outra pergunta, porque se os condomínios estão morando nos locais mais bonitos, cachoeiras e tudo, estão privatizando áreas que a população frequentava isso antes. Eu acho que essa questão mereceria aí uma sessão da Câmara, uma audiência pública, para ver como é que vai ficar o acesso da população a essas áreas. Aí eles compram e vão cercando mesmo, a população não pode mais frequentar. Isso faz parte de um contexto mais amplo, conforme foi analisado pelo professor Flávio, de acesso da população às áreas melhores. Em Cuba, na época do Fulgêncio Batista, o ditador que veio antes, as praias melhores de Havana, de Cuba, eram cercadas só para turistas norte-americanos e europeus. Essa é uma discussão. Na Serra do Cipó tem essa discussão também. Algumas pousadas lá cercaram algumas áreas e ficaram privatizadas. Então, esse é o problema do Brasil para os brasileiros ou o Brasil para quem tem dinheiro apenas. É uma discussão mais ampla. Agora temos também 3 perguntas para o Flávio Carçalardi. Flávio, um cidadão de Nova Lima diz: se a Serra do Curral é símbolo de Belo Horizonte, como de Nova Lima, se é símbolo de Belo Horizonte, como Nova Lima pode dar licenciamento para construir prédios mais altos do que a Serra? Os especuladores não tiveram êxito com o Executivo de Belo Horizonte. Depois o Marcílio Barbosa, do Partido Verde, pergunta, tecnicamente, como poderia ser revertida a privatização da paisagem no município de Nova Lima, como a Serra do Curral, Morro do Elefante e Morro do Pires, por exemplo? E a Ana Smith, arquiteta urbanista, vice-presidente do PT de Nova Lima, pergunta, o que no seu entendimento é de caráter único e insubstituível em Nova Lima? A paisagem, sem dúvida, natureza, recursos naturais, como patrimônio cultural, que traduz a identidade do seu povo, se insere nesse contexto da cidade, ou deve ser considerado? Bom, vou tentar sintetizar a resposta às 3 perguntas, talvez dizendo o seguinte. Quando a gente trabalha a questão de patrimônio cultural, na realidade nós estamos entendendo que o patrimônio cultural é exatamente um grupo de bens que a população elegeu para ser protegido ou para ser considerado como elemento de proteção de memória, ou de memória ou da própria materialização da sua identidade enquanto povo, né? Enquanto população. Então, essa sociedade é que se une para defender esses bens culturais importantes. É um pouco do que nós estamos fazendo aqui, né? O que me parece que nós estamos fazendo aqui é esse exercício de cidadania para definir quais são aquelas coisas que são tão importantes para nós, que nós não podemos, ou que nós temos que lutar por elas, ou que vale a pena a gente lutar por elas, né? Então, isso talvez coloque um pouco a questão que a Ana Schmidt pergunta, né, como que outros bens culturais seriam esses. Na realidade, esses bens têm que ser protegidos pela comunidade em função da sua luta cotidiana, daquilo que é efetivamente escolhido para ela para ser o seu patrimônio cultural. O problema como é que essa coisa vira realidade, né? Essa coisa vira realidade através de mecanismos regulatórios.
seja através de uma legislação urbanística que seja adequada, que coloque, que proteja esses bens. E só para citar um exemplo, no caso de Belo Horizonte durante muito tempo conviveu com um problema de sintonia entre a lei de uso do solo e a cidade. Por exemplo, nesse exemplo que eu estou citando do caso de Belo Horizonte, o bairro Funcionários, que era o bairro da memória da cidade de Belo Horizonte, onde estava a maioria das casas da comissão construtora da cidade, foi absolutamente dizimado porque a lei de uso e ocupação do solo colocou os maiores índices de coeficiente de aproveitamento exatamente nesses terrenos que tinham interesse de preservação. Então, o que acaba acontecendo é um choque muito grande entre a preservação desses imóveis e a legislação que incentiva a sua destruição, né? Então, a proteção do patrimônio cultural ela está muito ligada a exatamente esses mecanismos regulatórios, como, por exemplo, uma lei de uso do solo e ocupação adequada e outros mecanismos, né? Por exemplo, também o mecanismo que não é ligado diretamente a essa questão da legislação do uso do solo, mas que tem a ver com a questão da proteção, que são os mecanismos da área da proteção do patrimônio cultural, de proteção da paisagem, e que muitas vezes são regulados nas cidades através dos segmentos que lidam com a cultura e com os conselhos municipais de patrimônio cultural, que Nova Lima tem também. Então, cabe também uma ação desses mecanismos de proteção do patrimônio cultural, eu diria quase que uma ação suplementar no sentido de realizar essa proteção. Quando o Marcelo pergunta sobre a questão de como fazer, ou como é que Belo Horizonte conseguiu proteger a Serra do Curral, em parte pela legislação urbanística, em parte pela ação exatamente do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural. Lembrando, né, quando foi feita a lei orgânica do município de Belo Horizonte, especificamente com relação à Serra do Curral, a Serra do Curral foi tombada pela legislação, pela lei orgânica. Alguém entrou na justiça dizendo que o tombamento era ilegal porque ele não tinha sido feito pelo executivo e não tinha legislação que fizesse isso. Quer dizer, imediatamente abriu-se um flanco para que a Serra do Curral pudesse ser dizimada. O que aconteceu é que imediatamente o Conselho Deliberativo do Patrimônio fez o tombamento, então, da maneira como deveria ter sido feita. E isso impediu outras ações de degradação. Mas não impediu, né, quer dizer, essas ações são ações muito recentes. E, infelizmente, elas não impediram muito do dano que foi feito à Serra do Curral nesse meio tempo. Reverter é mais difícil. Obrigado, Flávio. Vamos passar essa pergunta agora ao Silvio. Eu queria dizer ao plenário que, em 5 minutos, nós vamos encerrar o recebimento de novas perguntas à mesa devido ao adiantado da hora. Então, quem, por acaso, quiser ainda encaminhar alguma pergunta, tem aí um prazo de 5 minutos. Silvio, Júlio Grilo, temos 3 perguntas aqui para você, Júlio. Primeiro, do Marcílio Barbosa, do Partido Verde. Poderíamos mobilizarmos para instituir o royalty sobre a água que fornecemos para a região metropolitana de Belo Horizonte e, consequentemente, protegermos o nosso patrimônio natural? Depois, também, um eleitor cidadão pergunta, o SOS Nova Lima, com todo esse conteúdo de informações, ele irá propor ao Ministério Público a responsabilidade do setor público, pois amanhã poderemos evitar que esses bandidos estar permitindo licenciamento residenciais à sociedade. Propomos lei da ficha limpa para o gestor público. E, por fim, Carlos te pergunta se o projeto do Colégio Santo Agostinho, Nova Lima, fosse apresentado nos dias de hoje, ele seria aprovado tão rapidamente como foi há 4 anos? Bom, eu não tenho memória para isso tudo, vamos ver. Vamos lá. A primeira pergunta aqui seria, poderíamos mobilizar para instituir o royalty sobre a água que fornecemos para a região metropolitana e, consequentemente, proteger o nosso patrimônio natural. Olha, eu acho que Marcelo, né?